Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Ítalo Fortes aqui para vocês, e hoje eu vou trazer um plugin que eu achei muito interessante, principalmente para pessoas que desejam agilizar o seu processo de color grading de uma forma que realmente você não precise aprender a utilizar todas as ferramentas do DaVinci Resolve e apenas com esse plugin você consiga aí otimizar a sua vida e o seu dia a dia. Antes de eu apresentar esse plugin para vocês, já quero te convidar a se inscrever no canal. Dessa forma você ajuda demais o meu trabalho aqui para que eu possa levar conhecimento aí para mais profissionais da área de edição e a gente possa então fazer com que várias pessoas possam aprender a utilizar o DaVinci Resolve no seu dia a dia. Sem mais enrolação, hoje eu vou trazer para vocês justamente o Behance. É um plugin muito interessante aqui para o DaVinci Resolve e que vai realmente ajudar você aí a otimizar o seu processo de color grading, reduzindo aí bastante a quantidade de ferramentas que você vai precisar utilizar no DaVinci Resolve, com uma entrega muito interessante da cor no final. Vou utilizar um exemplo aqui para vocês, vou trazer vocês para minha tela e vou explicar passo a passo sobre o Behance, trazer quais são as vantagens e também quais são as desvantagens em relação, né, para que tipo de público é indicado esse plugin que a gente tem disponível para o DaVinci Resolve e para outros softwares também. Inclusive, se você tem essa dúvida, né, o Ítalo fala muito de DaVinci Resolve, mas eu que trabalho com Premiere consigo utilizar? Sim, o Behance está disponível aí para DaVinci Resolve, Premiere e After Effects aí para você utilizar no seu dia a dia e otimizar o seu tempo de color grading. Então vamos lá, vou trazer vocês aqui para minha tela e a gente vai já entender como que é todo o Behance, passo a passo, como você utilizar em conjunto aí com um tratamento que você fizer no DaVinci Resolve, para vocês verem que ele é realmente aí muito intuitivo. Então vamos lá, já com o DaVinci Resolve aberto, nós temos aqui um trabalho que eu já fiz de color grading no DaVinci Resolve. Vou utilizar esse vídeo como exemplo e para a gente ver como que seria a interação do Behance com o nosso tratamento que a gente faz no DaVinci Resolve. O que é que eu sugiro, né, quando a gente vai fazer um tratamento desse? O Behance por si só ele já é muito poderoso em relação a tratamento de cor. Então, para otimizar o seu trabalho, que é o qual a gente está aí utilizando o Behance, para otimizar o trabalho de uma pessoa que vai fazer o color grading, eu desabilitarei todos esses gradings aqui que eu estou fazendo. Ó, por exemplo, eu tenho todo esse trabalho que eu já fiz de color grade, eu vou desabilitar tudo. E vou deixar apenas o color de base, né? O tratamento de base, que é praticamente o que? Ajuste de contraste, iluminação, algo relacionado a isso somente. E aí, para a gente acrescentar o trabalho que nós vamos fazer com o Behance, vamos criar um novo nó. Eu vou nomear de Behance, claro, né? E agora a gente vem na aba de Effects e aqui na aba de busca a gente escreve Behance, né? E aqui nós temos o Behance Pro 7.0.1 e arrasta para dentro do nó. Pronto, nós temos aqui já o nó aplicado de Behance. Muito provavelmente o seu Behance não vai estar com essa configuração, ele vai estar com um botão bem aqui nessa região para você fazer o download. Você vai baixar justamente as câmeras, as configurações de câmeras que você vai ter que inserir agora no começo. Você vai baixar também toda a parte de filme e qualquer outro tipo de plugin e coisas que o Behance utiliza aqui dentro da sua plataforma para a gente continuar o trabalho. Igual o print que eu coloquei agora na tela aí para vocês verem, é assim que vai estar a tela de vocês. Daí vocês vão clicar em download, como eu cliquei aí nessa tela, já para deixar tudo pronto para a gente utilizar o Behance. Feito isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é o input da câmera, né? Caso você saiba qual a câmera que foi gravado, você vai inserir. Então a gente vai colocar aqui, ó, Choose Camera, e nessa segunda opção nós vamos escolher qual câmera vai ser. No caso eu gravei com uma Blackmagic, então eu vou selecionar a Blackmagic. Pô, Ítalo, não sei qual câmera que foi utilizada. Aqui no Source você vai colocar REC 709, que é justamente o padrão 709 que a gente vai usar, o REC 709, para o tratamento de cor, caso você não saiba que câmera que foi utilizada. Mas no meu caso, como eu sei, eu escolho Choose Camera e coloco Blackmagic Design. Nisso ele já vai fazer toda a adaptação aqui, né? Vendo a câmera que foi utilizada, que é uma câmera Pocket 4K, e o formato de gravação, que é formato filme. Nós temos aqui a opção de exposição, onde você vai poder escolher aqui, ó, qual o nível de exposição que você vai aplicar na sua imagem, né? Eu não vou mexer nisso agora, eu já explico para vocês por quê. E nós temos aqui todos os ajustes que também tem no DaVinci Resolve, temperatura,
Tint. E aí isso eu não ajusto aqui. Esses ajustes aqui eu não faço, eu faço no DaVinci Resolve, no próprio software, no próprio programa do DaVinci, que eu acho muito melhor. E depois nós vamos para o Film Developer, onde você vai ter aqui também alguns ajustes, como contraste, gama, color separation e color boost. Sempre que você for utilizar uma dessas abas, inclusive eu já fiz isso agora, é justamente esse quadradinho do Enable, onde você vai habilitar o ajuste dessa aba. Eu desabilitei alguns ajustes que já vêm como padrão, por isso que vocês devem ter notado aí um ajuste na cor, né? Então, vocês quando forem utilizar, sempre lembrem de habilitar ou desabilitar. Nesse caso, ó, Film Developer, a gente pode clicar em Enable e nisso a gente vem ajustando, por exemplo, o boost do contraste. Nós conseguimos diminuir ou aumentar esse contraste, ó, vou diminuir um pouquinho, que eu achei que está muito forte. E a gente tem a correção do gama, por exemplo, ó. Caso você queira ajustar isso também, nós temos aí o Color Boost, que é o mesmo do DaVinci Resolve, né? Onde ele dá uma intensidade a mais para a saturação. Nesse caso, eu tô achando inclusive que a minha imagem está muito saturada, então eu vou arrastar aqui para a esquerda, a gente tira um pouquinho dessa saturação para não ficar tão forte. Depois disso, nós temos a aba Filme, que é onde o seu filme vai ser ajustado. Aqui, nesse caso, a gente está falando dos filmes antigos, né? Que nós tínhamos ali os filmes da Kodak, dentre outros padrões de filme que ele vai emular. Ele vai fazer uma emulação desses filmes antigos. Nós temos aqui algumas opções da Kodak, Fujifilm, Fujicolor e várias outras opções que você vai ter baixado esses filmes aí na hora que a gente aperta aquele botão do download. Nesse caso aqui, um dos filmes que eu utilizei que eu achei bem interessante, eu testei, é esse daqui, ó. O Kodak Ektar 25. E aí a gente clica em Enable e ele vai aplicar. Eu achei bem interessante esse filme aqui, eu vou utilizar ele aqui para o nosso tutorial. Após o filme emulado que você escolheu, você vai vir aqui na aba de Film Compression, onde você vai escolher justamente aqui a compressão desse filme. Você consegue ajustar algumas coisas que são bem importantes no seu filme, como o impacto, né? Vamos habilitar novamente e você vai ajustando aqui, ó, o impacto que ele vai ter no seu vídeo, né? O tanto de força que ele vai ver. O white point, que é justamente o ponto branco ali, ó. Vocês podem notar que aqui, onde tem esse abajur no fundo, eu consigo ajustar se vai ficar mais forte esse ponto de highlight ou se ele vai deixar ele mais fletado. E aí você consegue ajustar. Tonal Range, que é justamente a amplitude da tonalidade do meu filme, e isso acaba também afetando um pouco a iluminação, então tenha bastante cuidado quando você ajustar isso. E nós temos a densidade de cor, que aí você vai poder escolher de acordo com a sua necessidade. No Expand, ele é bem interessante porque nós temos o Black Point e o White Point. Quando a gente traz para a esquerda, a gente deixa a imagem bem fletada, né? E aí a gente vem trazendo para a direita e a gente vai afundar um pouco mais esse Black Point do filme emulado, tá? Todos esses ajustes aqui Film Compression e Expand, a gente está ajustando a emulação desse filme. A gente ainda não chegou na revelação final do filme, tá bom? Então tenham bastante cuidado na hora de ajustar isso daqui. E aí o White Point é justamente as zonas de altas luzes, os realces, né, do nosso vídeo, a gente consegue ajustar para deixar isso bem interessante. Depois de ter feito esses ajustes, aí sim a gente vai para o Print, que é a parte de revelação desse filme. E nisso a gente consegue escolher aqui, por exemplo, uma revelação. Você pode deixar linear ou você pode escolher aqui alguns padrões. Eu vou utilizar o Kodak 2383, vocês podem ver que ele fez esse ajuste. E agora a gente consegue fazer alguns outros ajustes aqui na emulação desse filme. Target White, ele vai ajustar justamente aqui a parte do branco, né? A parte que tem mais branco na nossa imagem. Ó, você pode ver que a minha parede, se eu puxar para a esquerda, vai ficando amarelo. Se eu puxar para a direita, vai deixando um pouco mais limpo e mais real. Então a gente vai ajustar de acordo com o nosso vídeo. Exposição é justamente o tanto de exposição que a gente está aplicando na emulação desse filme, né? Tonal Contrast, a gente vai ajustar justamente o contraste da tonalidade. Densidade de cor é justamente as cores que vão ser aplicadas nesse filme na hora dessa impressão e a gente consegue puxar para a direita e deixar ele mais carregado. Saturação é justamente a saturação desse filme, né? Nós podemos deixar aqui em 0% ou 100%. E aí vai do seu estilo, do que você mais gosta. Caso você não goste desse ajuste, você pode deixar linear
e ele vai seguir o padrão que você estava seguindo. Eu vou colocar aqui o Kodak 2303, que eu acho bem interessante esse padrão que a gente estabeleceu. Target White eu vou ajustar só um pouquinho aqui para a gente deixar a minha parede ali, né, o branco da minha imagem mais ajustado. Não sei se você notou, mas por exemplo, a gente acabou subindo um pouco mais esses realces. Ítalo, onde a gente ajustaria esses realces? Nós podemos vir aqui no nó, vou desabilitar os efeitos, eu venho aqui na base e nisso eu consigo vir aqui nos highlights e descer um pouquinho esses highlights para não ficar tão estourado a minha imagem ali nos realces. Com isso, a gente pode subir um pouquinho as sombras aqui, ó, para dar uma fletadinha aqui na parte de sombra e não ficar também muito agressivo, tá? Com isso a gente tem um ajuste mais interessante aqui no nosso vídeo. Voltando aqui para o nó do Behance, a gente vai continuar os ajustes dentro do plugin. Depois de ter feito aqui então a revelação do nosso filme, a gente vai ter alguns ajustes bem interessantes. Por exemplo, Color Head. O Color Head ele é semelhante ao Printer Lights que nós temos aqui no DaVinci Resolve, onde você consegue ajustar as cores de forma isolada aqui no DaVinci Resolve utilizando os atalhos do seu teclado. Nós temos aqui esses 6 ajustes de cor que a gente vai fazer. Dentre eles nós temos o amarelo e o azul, o magenta e o verde, o ciano e o red, que são os canais principais. Nesse primeiro slider, quando você traz para a esquerda, você vai trazer justamente o que a imagem diz, um yellow, né? E para a direita é o blue, que é o azul. Nisso você vai começar a fazer os ajustes de cor que você acha mais interessante. Vamos fazer um ajuste aqui de acordo com o que eu vejo na minha imagem. Por exemplo, eu vou subir um pouco os azuis. E eu acho que eu vou mexer um pouquinho nos verdes aqui, só para a gente trazer uma cor bem interessante. Ciano e red, eu vou descer um pouquinho para o ciano, né? É um look que eu quero criar com esse color red. Agora, eu acabei contaminando algumas regiões da minha imagem. E aí, o interessante dessa ferramenta é que nós temos os 3 canais aqui de ajustes separados, como os shadows, midtones e os highlights, né? Que são as sombras, os meios tons e os realces. Com isso, a gente consegue descontaminar as cores dessa região. Então, por exemplo, a minha camiseta ela começou a ficar meio azulada com ciano. Eu consigo limpar puxando para a direita. Se eu puxar para a esquerda, note que começou a entrar bastante os ajustes de cor que eu acabei de fazer. Essa configuração que está aqui em cima das cores, se eu puxo o slider para a esquerda, ele vai aplicar de uma forma muito forte. E eu consigo simplesmente vir aqui e neutralizar para que na área de sombra, o tom, a tonalidade não seja aplicada. Se eu quiser que nos meios tons essa tonalidade seja aplicada, é só trazer para a esquerda, por exemplo, e a gente consegue subir um pouco aqui nos meios tons o ajuste que a gente fez de cor. Mas você pode ver que ele também contamina certas regiões, então eu vou também diminuir um pouco, que eu não quero que pegue essa região. Por exemplo, já eu gostaria muito que aqui na parede, né, que é a região branca da nossa imagem, ela pegasse um pouco essa tonalidade meio fria que eu trouxe ali no ajuste do Color Head. Aí sim, eu vou trazer um pouquinho para a esquerda e a gente vai ter ele sendo aplicado na parte das altas luzes, né, nos realces da minha imagem e preservando as sombras e os meios tons. Se eu clicar em Enable, nós temos o antes e o depois com esse ajuste. Tudo isso feito dentro do Color Head. Então isso agiliza bastante aí o trabalho do dia a dia de um colorista ou alguma pessoa mais entusiasta que queira trazer um aspecto de cinema utilizando um plugin que venha facilitar a sua vida. Depois disso nós temos o Film Grain. Clicando aqui em Enable, ele já vai habilitar por padrão o de 35mm, mas você pode escolher aqui, por exemplo, 8mm, você pode escolher até 65mm, né? E aí nós vamos ter uma granulação desse ruído cada vez menor, né? Mais fino. Aqui vem um ponto muito importante que eu quero deixar para você, que é justamente um ponto negativo na minha opinião em relação ao plugin do Behance, né? Em relação ao DaVinci Resolve, a parte de Film Grain eu acho muito melhor utilizar no DaVinci Resolve, pelo fato de que eu tenho algum slider disponível para ajustar a intensidade. Aqui no Behance, inclusive, fica uma sugestão aí para os criadores do Behance, é justamente a gente ter aqui um slider de intensidade, para a gente diminuir a intensidade ou aumentar a intensidade do nosso ruído, do nosso grão, na verdade. Isso eu sinto muita falta, porque no DaVinci Resolve nós temos isso à disposição e isso facilita demais para a gente fazer um ajuste fino. Aqui é apenas
presetagens que está disponível para a gente. Então fica aí a sugestão. Eu praticamente não utilizo aqui Film Grain dentro do Dehancer. Halation é um efeito que ele traz um brilho vermelho nas áreas de realces da nossa imagem, principalmente em regiões reflexivas. Eu vou habilitar para vocês terem uma noção. Por exemplo, habilitei agora, nós temos a opção de 8mm. Note que o meu óculos, ele ficou com uma linha vermelha, né? Tipo um reflexo vermelho. E cada milimetragem vai ter um reflexo diferente, né? Nós temos 35, 65mm e cada ajuste aqui vai ter um reflexo bem diferente aqui do que a gente quer aplicar. Por exemplo, 35mm, ó, ficou bem forte aqui esse ajuste. Você pode ver que aqui nas bordas aqui do meu microfone ficou um ajuste desse reflexo vermelho, ó. O antes sem esse ajuste do Halation e depois com ajuste. Então, você vai escolher de acordo com o seu gosto, né? Você pode botar o 16mm, ó, bem forte aqui, ou você pode botar 65mm, que é o mínimo possível aqui de ajuste de aplicação do Halation. Depois disso, nós temos aqui o Bloom, e o Bloom, ele se remete muito ao Black Pro Mist. Eu vou habilitar para vocês terem uma noção. Agora com o Bloom habilitado, ó, vocês podem ver que o meu microfone criou ali o efeito do Black Pro Mist, que é aquela difusão nas áreas de realces da nossa imagem. E claro, nós temos as presetagens, 8, 16, 35 e 65mm. E é claro que do 8, né, é o mais intenso que a gente tem aqui de Black Pro Mist, e o 65 é o menos intenso. Novamente, aqui eu acho muito melhor a gente aplicar o efeito do Black Pro Mist ainda no DaVinci Resolve do que utilizar o Dehancer. Na minha opinião, eu tenho um controle muito mais favorável no DaVinci Resolve do que utilizando o Dehancer. Então fica a minha sugestão aí também para os criadores do Dehancer colocar um slider aqui de intensidade, porque somente as presetagens eu acho que não é tão interessante. Mas lembrando, né, gente, isso aqui é uma crítica construtiva, até porque isso vai agilizar muito a vida daquela pessoa que não quer fazer um ajuste fino, ela quer simplesmente aplicar o efeito para agilizar o job. Por isso que o Dehancer existe, tá? Para agilizar o processo de color grade. Film damage todo mundo já sabe, né, que é aquele efeito de filme danificado e tal, e geralmente é mais utilizado em filmes antigos, ó, vocês vê esses efeitos que geram aqui na tela de filme danificado. Isso é muito interessante caso você queira criar um aspecto realmente de filme danificado aí nos seus vídeos. Eu não vou aplicar porque para mim não tem utilidade. Film breath também é um efeito que você utiliza no seu vídeo para remeter aos efeitos que eram gerados naquela época dos filmes, né? Ele fica trocando um pouco a tonalidade de cor. Eram algumas coisas, algumas características que tinham nos filmes naquela época. Praticamente eu não utilizo também. E o Gatewave é a mesma história, né? Nós temos aqui alguns efeitos do filme onde ele fica tremendo a minha imagem um pouquinho em relação ao que era feito nos filmes naquela época, né? Como os filmes eram revelados, né? E eram os efeitos que nós tínhamos disponíveis nos filmes naquela época. Eu também não utilizo o Gatewave. E nós temos aqui a vinheta, muito interessante utilizar essa ferramenta, porque nós temos aqui uns ajustes finos, é aquilo que eu falei para vocês, quando vocês têm esses sliders de ajuste de intensidade, é muito mais interessante na ferramenta, né? Quando clicamos em Enable, ele já habilita por padrão uma vinheta com base nessas configurações, e aí você pode ajustar de acordo com o seu gosto também. Eu aconselho você a começar pelo Feather, que é essa parte aqui onde a gente faz justamente o ajuste da difusão da vinheta. Criei aqui um círculo bem linear, né, na nossa vinheta, justamente para a gente ajustar o tamanho e poder enxergar, né, o tamanho sendo ajustado. Ó, a gente consegue aqui deixar ele bem ajustadinho para a gente escolher o tamanho da nossa vinheta e a gente consegue enxergar melhor assim. E a exposição, claro, a gente consegue ir ajustando essa exposição. Depois disso, é só você ajustar o Feather novamente e criar essa difusão para deixar a vinheta bem difusa. E aí nós temos o antes e o depois com a vinheta aplicada. Após isso, nós temos a opção de Monitor.
onde nós temos aqui o False Color, uma ferramenta muito importante. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre o False Color, como utiliza, como que funciona, e aqui no canal eu já fiz vídeo explicando como que funciona a ferramenta False Color, passo a passo, para qualquer pessoa que deseja aprender a utilizar o False Color no seu dia a dia. Muito importante todo editor e todo videomaker saber utilizar essa ferramenta. Depois de assistir essa aula, não deixe de conferir como utilizar o False Color. E sim, você vai ter essa ferramenta disponível aqui no Behance para você monitorar como que está a exposição do seu vídeo. Depois disso, nós temos a opção de saída, onde o que vai acontecer nesse Total Impact? É justamente o fato de todo o ajuste que a gente fez até agora no Behance, quanto que a gente quer que ele seja impresso, né? Quanto que a gente quer que ele seja então finalizado na hora de a gente terminar o ajuste. Olha, de tudo que a gente ajustou até agora no Behance, vamos deixar em 80% de impacto no nosso vídeo, né? Ou seja, ele vai ter 80% de relevância aí em cima do nosso vídeo. Não, eu quero que tenha 100%. Então, beleza, você tem todo o ajuste aqui. É isso que o Behance deve colocar, na minha opinião, nas opções de Bloom e nas opções de Film Grain. Seria ideal aqui para a gente que é editor utilizar essa intensidade também nesses efeitos. E depois nós temos o LUT Generation. Então vamos supor que você gostou então desse tipo de tratamento que você fez, você consegue exportar um LUT com todas essas configurações e aplicar aí nas suas imagens. É bem interessante essa configuração que o Behance trouxe. E é claro, gente, que eu falei com o pessoal da Behance, pedi para eles aí alguma oportunidade pra gente aqui, vocês que são inscritos do canal, para poder utilizar essa ferramenta, né? Eles conseguiram me oferecer desconto para os inscritos aqui do canal. Você vai utilizar na hora da compra do Behance, o link vai estar na descrição aí deste vídeo, para você adquirir o Behance, você vai ter 10% de desconto utilizando o cupom ITALOFORTES. Lá você vai poder aplicar o cupom e ganhar 10% de desconto aí na aquisição do Behance, tá? E eu tô utilizando o Behance Pro 7.0. Você também vai poder adquirir essa ferramenta aí com 10% de desconto. Lembrando que esse desconto ele é válido para todos os produtos da Behance, exceto o aplicativo iOS que você teria disponível aí para utilizar também, tá? Esse é somente para gente que trabalha aqui com software no DaVinci Resolve, Premiere, After Effects e Final Cut. Bem, gente, eu espero que vocês possam ter entendido. Tentei trazer aqui para vocês então uma ferramenta que vai otimizar a vida de muitas pessoas no dia a dia. Isso aqui é sensacional, vocês podem ver. Eu fiz alguns ajustes aqui durante o decorrer do nosso plugin e terminei a minha imagem já com uma cor bem interessante, algo que realmente aí vai ajudar muitas pessoas no dia a dia, na edição de guerrilha aí, a trazer uma cor mais legal e semelhante, claro, né, aos filmes antigos aí que a gente utilizava, tá? Eu espero que possa ter ajudado você. Não deixe de conferir os links na descrição aí para você adquirir o Behance com desconto e não esqueça de utilizar o cupom ITALOFORTES. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau!